Oi galera tricolor, boa noite, quer dizer, para quem tá numa boa noite, né? Porque esse time do Fluminense não deixa ninguém ter uma boa noite, um bom final de semana, um bom feriado. Esse time não deixa a gente ter nada, porque esse time é um time vergonhosamente medíocre. Ele conseguiu perder para um time que está em sétimo lugar no Campeonato Boliviano, que tomou uma porrada agora no Campeonato Boliviano no último final de semana de 5-0. Um time fraco, fraquíssimo, um time de várzea, um time de pelada. E a gente conseguiu ser pior do que esse time. A gente não conseguiu fazer nada no jogo todo. A gente errava passes de 2 metros. Os caras não conseguiam dominar a bola na ponta esquerda, na ponta direita. A bola fugia dos caras e saía pela linha de fundo. Faltava habilidade, falta intimidade com a bola. A verdade é essa. Jogadores medíocres desse time reserva do Fluminense. Medíocres, né? E será que o Renato não vê esses caras treinando no CT? Não vê que a gente não ia ganhar de ninguém com esse time? Será que ele não vê isso? Ele não percebe isso? Ele que foi um jogador extraordinário, extra classe. Será que ele não percebe que esses jogadores são fracos técnica e taticamente? Por isso que o Lavega não entra. Tá explicado, e eu aqui brigando. Porra, não bota o garoto, que o Lavega isso, que o Lavega aquilo, não dá chance pro Lavega. O Lavega é peladeiro. É peladeiro. O Lavega não consegue dar um drible. O Lavega não consegue dar continuidade a jogada nenhuma. O Lavega não consegue, a bola foge do Lavega. A bola queima no pé dele. O cara não consegue dominar a bola. O que é o Paulo Baia também, gente? E olha que no segundo tempo ele foi um pouquinho melhor. Pelo menos ele chutou a gol umas 2 ou 3 vezes. Cruzou umas 2 ou 3 bolas, sendo uma na cabeça do Renato Augusto, que perdeu o gol. Enfim, ainda conseguiu se destacar um pouquinho dos demais. Porque olha que time ruim, gente. Que zaga é essa com o Manuel e o Thiago Santos? Que zaga é essa? Uma zaga medonha, que dá medo em qualquer um. Thiago Santos, no lance que teve saiu o gol do Fluminense, do San José, se eu não me engano, ele simplesmente caiu. Gente, uma vergonha esse time do Fluminense. Uma vergonha. Guga e René, muito abaixo do que poderiam produzir. Lescano, que eu pedi muito aqui no canal, não jogou nada. Nada. O que é o Hércules, gente? O que é o Hércules? Da onde saiu o Hércules? Parece que ele veio de um time pequeno aqui do Rio. Um cara que era, lá no Fortaleza, era um dos destaques do Fortaleza. Assediado por vários clubes. O que é o Hércules? Não consegue jogar contra o San José. Ele não consegue dar continuidade a jogada nenhuma. Errando passes, perdendo bola no meio. Cara, que coisa horrível. Que coisa horrível o Fluminense hoje. Tá? O Fluminense entrou em campo com Vitor Eudes, Guga, Manuel, Thiago Santos e René. Bernal, Hércules e Lescano, Serna, Paulo Baia e Lavega. Tá? 2 minutos de jogo, bola tocada errada, ataque do San José, Lopes recebeu na direita, puxou para o meio, bateu e o Fábio espalmou para frente. Eu não vou nem falar dos lances do jogo, eu estou tão revoltado que eu não vou nem ficar aqui falando dos lances de jogo, porque o jogo foi uma merda, a verdade é essa. Eu não vou ficar aqui falando de perdendo tempo com lance de jogo. Tem outras coisas mais importantes para falar. E eu vou falar tudo aqui. Tá? O Fluminense perdeu para um time do San José medíocre. Tá? Um jogo horroroso. O time errou tudo, passes de 2 metros, não conseguia atacar. Cruzamentos errados, chutes para fora o tempo todo. Thiago Santos e Manuel bateram cabeça na zaga do Fluminense. Se a gente depender desses zagueiros para substituir algum titular do time, a gente está ferrado. Tá? René e Guga nulos. Bernal alternou bons lançamentos no primeiro tempo, com erros primários no segundo tempo. Hércules nem de longe parece aquele jogador do Fortaleza, jogador fraco, não acerta nada. Tá? Lescano, né? A gente reclamava bastante aqui do Renato no escalar o Lescano e o Lavega, e não jogaram nada mais uma vez. O Lescano foi menos pior, mas o Lavega horrível. Paulo Baia fraquíssimo no primeiro tempo, a bola queimava na canela dele, ele deixou 2 bolas sair para a linha de fundo, né, que o lançamento para ele,
e ele deixava a bola escapar e sair. Enfim, galera, Renato Augusto, quem é Renato Augusto? Renato Augusto é um ex-jogador. Não é possível que alguém ainda escale Renato Augusto para fazer alguma coisa. Não jogou nada, prejudicou o time em vários lances e ainda perdeu um gol na cara do goleiro, cabeceando em cima do goleiro. Ridículo, gente, ridículo. Vitor Eudes, o melhorzinho do Fluminense, fez algumas boas defesas ainda. E Alexandre Mendes não é treinador nem de time de botão, tá? Nem de time de botão ele é treinador. Perder para um time que está em 7º lugar no campeonato boliviano, que é um campeonato fraco, é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Vai ficar manchado na história do Fluminense essa derrota. Ficou provado que esses jogadores do Fluminense são fracos tecnicamente, não tem vontade, é um time de cagão. A verdade é essa, é um time de cagão, tá? Um clube no ano do Mundial ficar sem centroavante, vender todos os centroavantes que tinha no clube, que era o Cauã Elias, o João Kennedy, o João Neto, e ficar só com Everaldo e Cano, é uma irresponsabilidade. A palavra certa é essa. É uma irresponsabilidade desse presidente Mário Bittencourt e da sua diretoria. Tá? São irresponsáveis, não tem visão, não tem planejamento, não tem ambição, não tem nada esses merdas. Tá? Um presidente omisso, sem pulso, que deixa o Renato fazer o que ele quer no Fluminense. O Renato escolhe o jogo que ele vai comandar. O cara que ganha 1,5 milhão, realmente a gente chegou no fundo, galera, mas bem no fundo do poço, tá? Bem no fundo do poço. E digo mais, se levar um sacode do Atlético Mineiro no domingo, o caldo vai entornar, pelo menos aqui no meu canal, tá? Porque eu vou falar várias coisas, vou esculachar esse treinador, esse time, esses mulambos, todo mundo, tá? Porque ficaram no Rio mais de uma semana, tá? Na semana do jogo com o Botafogo foi a mesma coisa, poupou o time, tá? E passaram vergonha contra o Botafogo, não viram nem a cor da bola. E se acontecer o mesmo contra o Atlético Mineiro e Minas, vão ouvir, tá? Não esqueçam que vocês vão ouvir muito, tá? Tem alguns jogadores que já pode fazer rescisão de contrato, são horríveis. Manuel, Renato Augusto, Thiago Santos, La Vega, Paulo Baia, esses 5 já podem procurar outro clube, gente. Se eu sou presidente, amanhã eu já estava emprestando esses caras. São muito ruins mesmo. Tá? E outra coisa, e Renato não é treinador, Renato é um irresponsável, ele e o auxiliar dele são fracos e ultrapassados. E a gente vai descer ladeira abaixo com esses caras, tá? A gente ganhou com o Renato algumas partidas na cagada, na sorte, com gols no último minuto, porque o time não jogou nada, tá? Próximo jogo é domingo, às 17 horas em Minas, na grama sintética, contra o Atlético Mineiro. E podem preparar, gente, aguenta coração, hein? Porque vai ter fortes emoções, tá? O menos pior do time do Fluminense hoje foi o Vitor Eudes e no primeiro tempo o Bernal. No segundo tempo o Bernal foi horrível, mas no primeiro tempo até que ele fez um bom primeiro tempo, com bons lançamentos, e o Vitor Eudes salvou o time de tomar mais gols, a verdade é essa, tá? Vergonha. E espero que o Renato faça esse time jogar no domingo, porque ele ficou no Rio para isso, tá? Ele ficou no Rio para isso, ele ficou no Rio para treinar o time, não é para jogar futebol. Tá? Que ele tá pensando que ele é garotão. Um cara de 70 anos, 70 e poucos anos, tá pensando que é garotão, tá? Ele tem que se ligar que ele é treinador. Ele é treinador, ele não é playboy do Rio de Janeiro, não. Se ele quer ser playboy, ele pede demissão e fica lá na beira da praia fazendo o que ele quiser. Mas ele não pode comandar um time da história do Fluminense, com a torcida apaixonada que tem, para fazer o time passar vergonha e perder para um time como San José. Um time que perde até pro Olaria, pro Campo Grande, para qualquer time aqui do Rio, esse time aí perde. Uma vergonha, sinceramente, uma vergonha o que aconteceu hoje na Bolívia. E não tem desculpa de altitude não, galera. Quem joga bola na altitude, no campo de várzea, na areia, em qualquer lugar. Quem joga bola, joga. Tá? Pode até não jogar muito naquele dia, pode não desempenhar o futebol como deveria, mas o cara não vai apanhar da bola como esses caras apanharam da bola hoje.
Foi uma vergonha o que o Fluminense fez lá na Bolívia hoje. Sinceramente, um campeonato que a gente tinha tudo para vencer, onde não tem as equipes mais fortes, são equipes medianas. O Fluminense tinha tudo para vencer. As equipes mais fortes estão saindo, que é o Cruzeiro. Tem vários times aí já beirando a desclassificação, a eliminação. E o Fluminense tinha tudo para aproveitar a oportunidade e tentar chegar na final e ganhar a Sul-Americana. Mas não, está jogando por água abaixo, está jogando na latrina a chance que tinha de ganhar um título esse ano. Porque a Sul-Americana não é só os valores que são baixos, não. Sul-Americana, quem ganhar vai para a Libertadores no ano que vem. Quem ganhar vai levantar uma taça, um troféu que a gente não tem. A gente não tem a Sul-Americana ainda. Quem ganhar vai disputar a Recopa, tá? Então é burrice o que o Fluminense está fazendo. Está deixando de lado uma competição que ele tinha tudo para ganhar. Hoje era para a gente estar com 10 pontos na liderança do grupo, tá? Líder e jogando 2 partidas finais no Maracanã. Agora o que aconteceu? Ficamos parados nos 7 pontos, o Once Caldas está com 9, tá? E agora a gente vai ter que vencer o Once Caldas no Maracanã e vencer a União Espanhola também no Maracanã. A gente vai ter que vencer as 2 partidas se é que o Fluminense quer se classificar em primeiro. Porque se classificar em segundo, vai ter que jogar com algum time que vai ficar em terceiro lá na Libertadores. E aí podemos pegar um Flamengo, podemos pegar times fortes, que vai ser ruim para a gente passar. Então, é muito ruim, time muito medíocre esse Fluminense, esse time reserva, tá? E é isso, galera, é isso que eu tinha para falar hoje. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like e uma boa noite para todos. Amanhã a gente está aqui novamente para falar de Fluminense, tá? Espero que vocês consigam ter uma boa noite, que a minha foi estragada. Fiquem com Deus.